Sirim se prepara para ver a mãe. Enquanto isso, os médicos tentam reanimar a Tice. Sarp acompanha tudo apreensivo. Barra acorda assustada. Nissan e Doruk perguntam para Seida como que o Arda foi parar lá. Seida diz que não sabe por quê. O Arda não consegue falar, aí ele não sabe explicar. Ninguém sabe como ele saiu do carro e foi parar lá no meio daquele campo. Sirim fica preocupada com a demora para deixarem ela entrar para ver a mãe e pergunta ao pai se esqueceram dela. Enver diz que não sabe. Barra pergunta a Seida pela mãe e diz que ela ainda não veio. Seida diz que a Tice foi sim, mas foi falar com a enfermeira e depois a doutora Jali disse que ela podia voltar para casa e o Sarp também já foi. Sirim fica muito nervosa quando a enfermeira diz que também tiveram emergência na sala e as visitas não podem entrar agora. Enver diz para ela tirar aquela roupa e parar de reclamar que mais tarde voltam para ver a mãe dela. Sirim diz, mas eu queria ver a minha mãe, que chato, e chora. Em seguida, voltaremos a ver novamente Barra no auditório contando a sua história. Barra pede desculpas ao público por estar um pouco emocionada. Ela diz, e isso é surpreendente, porque uma pessoa me ajudou a criar coragem para vir até aqui e contar a minha história, porque eu achava que não tinha nada para falar e que fosse alguém comum. Achava que eu era como tantas mulheres, que batalham dia a dia para criar os seus filhos, e pensava, o que eu tenho de diferente? Nada demais. Honestamente, eu achava estranho falar que a minha história devia ser ouvida, se tanta gente faz a mesma coisa que eu. Só que aí, essa pessoa sorriu e me falou para eu contar, e não por mim, mas para mostrar que todas nós somos capazes de superar qualquer coisa. Eu tinha só 12 anos quando os meus pais me deixaram sozinha. Em seguida, voltaremos a ver as cenas do hospital, com o médico declarando a hora da morte de Atice. A cena volta para Barra no auditório e ela diz, eu senti muita raiva dela, guardei rancor muito tempo, até que eu entendi que o que parecia ser o meu grande problema era a minha salvação. A cena volta outra vez para o hospital e nós veremos Enver se lembrando do restante da conversa que teve com a Tice quando ele foi vê-la. A Tice disse, Enver, acho que não vou aguentar. Cuida da Sirim. Se eu não posso me despedir, então peço que cuide dela. A Sirim tem problema, você sabe, e ela vai precisar de você. Enver disse, a Tice, ela não deixou ele terminar de falar e continuou. Enver, a barra é muito forte, a Sirim não é. Eu não quero morrer preocupada. Eu não quero morrer preocupada. Sirim diz ao pai, isso é sério? Quer dizer que ela não te falou mais nada? Enver diz, não, meu amor. Ela perguntou de você. Ela queria saber onde estava a filha querida e eu falei para ela não ficar preocupada com isso. Sirim pergunta o que mais a mãe falou. Enver diz que a Tice falou para ele fazer a barba, porque ela gosta de ver ele bem cuidado. Nesse momento, eles veem Jali passar correndo, indo para a terapia intensiva. Assustada, Sirim pergunta a Jali se aconteceu alguma coisa, se isso é com a mãe dela. Jali não responde. Sirim diz, não pode ser com a minha mãe. Será que é minha mãe? Por isso que eu não podia entrar. Isso é com a minha mãe. Sirim se lembra das bondades que Doruk e Nissan fizeram e que a menina lhe disse que uma amiga disse que quando fazem coisas boas, elas voltam para você. E logo depois disso, ficaram sabendo que a mãe deles estava melhor. Sirim sai correndo desesperada até o quarto de Barra e diz, irmã, me desculpa, me perdoa, é sério, me desculpa por tudo. Eu imploro, por favor, me perdoa. Olha, eu vou virar uma boa pessoa daqui pra frente. Isso é sério, eu te juro, por tudo que é mais sagrado. Barra pergunta o que está acontecendo e diz que não está entendendo. Sirim continua. De agora em diante eu não vou mais deixar ninguém triste. Nem formiga eu vou machucar. Eu vou ser boa. Barra pede para ela ficar calma e diz que não está entendendo nada do que ela está falando. Sirim diz, eu que fiz tudo, me perdoa. É minha culpa, irmã. Tudo o que aconteceu é minha culpa. O Sarp nunca me olhou de jeito nenhum. Fui eu que fiquei atrás dele. Eu que fiz tudo. Uma vez eu falei que gostava dele e ele falou que amava a esposa. Mas eu não me conformei. Eu não escutei nada e continuei atrás dele porque eu só pensava em mim. Irmã, eu sinto muito de verdade. Por favor, me perdoa. Olha, eu vou te contar tudo. Eu vou falar a verdade. Eu que atendi quando o Sarp mandou gente em casa te procurar. Eu mandei o cara embora e falei que tinham morrido. Eu fiz de tudo para ele ficar só comigo, mas isso não parou por aí.
Aquelas fotografias que você viu foi tudo armação minha e o Sarp nunca ficou comigo. Ele só aceitou atirar as fotos por amor a você. Eu te juro, ele fez tudo isso para eu doar medula. Ele só enxergava você e isso me deixou louca. Porque todo mundo te adora, a minha mãe te adora, o meu pai te adora. Isso me enlouqueceu, porque eu ficava morrendo de ciúme. Mas por favor, me perdoa por tudo, irmã, me perdoa. Barra pensa que a sua doença voltou e diz: eu tô doente de novo, não é? Aquela doença voltou, por isso você tá me contando tudo isso, não é? Me fala a verdade. Sirim diz: não, você tá bem, a doença não voltou, irmã, fica tranquila. Barra pergunta por que então ela tá lhe contando tudo isso. Sirim diz: porque eu quero que a minha mãe se recupere. Por favor, me perdoa, eu só quero ver a minha mãe boa. A minha mãe não tá melhorando e eu sei que tudo isso é por causa das maldades que eu fiz. Agora eu tô vendo, mas agora você vai me perdoar. A minha mãe vai melhorar, ela vai ficar boa. Irmã, fala que me perdoa. Barra pergunta o que aconteceu com a mãe. Enver chega e Barra pergunta o que aconteceu com a mãe. Enver então conta que ela, a Tice, o Arif e o Sarp sofreram um acidente de carro. Sirim diz: não, ela não pode morrer. Irmã, fala que me perdoa, eu imploro. Barra diz: tá bom, Sirim, tá bom, eu te perdoo, tá bom? Enver tenta tranquilizar Sirim. Barra pergunta por que Enver não lhe contou sobre o acidente. Enver diz que ela tinha acabado de sair da cirurgia e ele não podia, mas agora tá tudo melhor, ela não precisa se preocupar. Barra pergunta se tá tudo bem com a mãe e pede para ele falar a verdade. Nesse instante, Jali entra no quarto e, chorando, conta que a Tice morreu. Barra começa a chorar. Enver fica sem reação. Sirim chora com desespero e diz: não pode ser, a minha mãe não pode ter morrido. Não fala que a minha mãe tá morta. Não fala que ela me deixou. Mãezinha, não. Doruk pergunta a Nissan se o papai fez uma promessa igual a mamãe, se prometeu que nunca vai deixar eles. Nissan diz que sim, que ele prometeu uma vez para ela. Doruk pergunta se a vovó também prometeu. Nissan diz que a avó não prometeu para ela, mas pode ter prometido para a tia ou para a mamãe. Enver está sentada no corredor do hospital, sem acreditar que a Tice o deixou. De repente, ele vê a Tice ao lado dele e diz o nome dela bem alto. A Tice diz: não grita, vão pensar que ficou louco, amor. Enver diz: como? Eu pensei que tivesse morrido, a Tice. A Tice segura a mão dele e diz: eu tô aqui, sempre vou estar com você, sempre. Enver diz que tá bom. Sirim sai amparada por Jali. A Tice vê ela e diz: minha pobre filha. Enver, fala pra ela não ficar triste, tudo bem? Enver diz: é claro, por que ela ficaria, não é? Porque ela vai ficar triste, você tá aqui. Enver se aproxima muito feliz de Sirim. Jali olha para ele sem entender a reação dele. Arrasada, Sirim diz: escuta, pai, eu fiquei sem a minha mãe. O que a gente vai fazer? Enver diz: calma, não, que história é essa que ficou sem a sua mãe? Olha aqui, ela não foi para lugar nenhum. Olha, ela tá bem ali. Enver mostra o lugar onde estava sentado e não vê mais a Tice. Sirim diz ao pai que quer a mãe de volta e pergunta onde ela tá. Enver abraça Sirim desolado ao se dar conta que teve uma visão com a Tice. Jali leva Sirim com ela. Barra está sozinha chorando muito. Enver vai até ela e desaba chorando também. Barra se levanta com dificuldades e chora abraçada a ele. Seida leva Nissan e Doruk para ver Arif. Arif pergunta se Seida tem alguma novidade. Seida diz que ainda não, tá tudo igual. Nissan pergunta a Arif como que foi o acidente, se ele lembra se alguém bateu nele. Arif diz que não se lembra de nada do que aconteceu. Sirim diz a Jali que vai lavar o rosto, mas quer ir sozinha. Jali diz que então vai ver os seus pacientes. Sirim vai até o quarto de Arif e, furiosa, parte para cima dele dizendo: seu assassino, maldito, você matou a minha mãe. Assassino. Seida segura ela. Doruk e Nissan ficam muito assustados. Seida pede para Sirim não falar isso. Sirim diz: Seida, a minha mãe tá morta. Seida, a minha mãe não aguentou, ela morreu. Eu perdi a minha mãe, ela morreu. Ele matou a minha mãe. Me solta, Seida. Arif chora e diz: Seida, deixa. Solta, Seida. Seida solta Sirim. Sirim empurra Arif, dizendo que ele matou a mãe dela
que ela morreu por culpa dele. Seida tira Nissan e Doruk às pressas do quarto. Sirin diz para Arif olhar na cara dela, que ele vai pagar por isso agora, que o odeia. Ele matou a sua mãe, tirou ela dela, e o que ela vai fazer agora? Sirin diz, porque não morreu no lugar dela, eu perdi a minha mãe, ela era a minha única razão de viver. Arif não diz nada, somente chora. Sirin sai do quarto. Seida a abraça chorando e diz que sente muito. Jale leva Nissan e Doruk para o seu consultório. Seida pergunta o que Sirin quer fazer agora. Sirin diz que quer ficar com o pai. A enfermeira medica a Bahar e diz que o que ela fez é muito perigoso. Enver pergunta a Bahar o que vai fazer, como vai viver agora. Ele diz, eu não conheço a vida sem ela. Viver sem a Atice não faz o menor sentido para mim. Bahar diz que isso tudo é sua culpa e que não devia ter voltado para a vida deles. Enver diz para ela não falar isso, que a mãe dela não ia gostar de ouvir isso. Bahar diz, mas eu sei que é a verdade. Seida e Sirin chegam. Enver diz, ei filha, o que vamos fazer sem ela? Sirin fica encarando Bahar por alguns segundos. Depois, deita ao lado dela e diz, eu quero a nossa mãe, eu quero a minha mãe. Bahar diz, eu também. E enquanto fica passando as duas chorando, nós voltaremos a ouvir Bahar relatar a sua história. Bahar diz, quando eu fiquei doente, ouvi algo impactante, que as mães nunca morrem, descansam. O Doruk acreditava nisso do fundo da alma dele, que as mães não morrem, descansam. Meu nome é Bahar Sesmele, uma mulher comum, uma mulher como outras. E se me perguntarem qual é o ato de maior bondade, eu diria que é a compaixão que demonstramos até para os nossos inimigos. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.